Hoje é moderno ser ateu. É moderno. É ensinado isso nas escolas, nos governos. Quantos países que hoje estão criando leis absurdas. Vocês observam uma coisa: quanto mais se afastam da lei de Deus, mais cria-se leis absurdas. Quantas leis, repito, para proteger os animais, por exemplo? Quantas leis para proteger o pecado? É livre. Você não pode falar nada. Isso é um absurdo. Mas tomemos um exemplo bem recente. Esse jornalista da Dinamarca que resolveu criar umas caricatura, né? Criar uma caricatura contra Maomé e Alá, o Deus, ou o nome de Deus que os islamitas acreditam. E quanta gente no mundo defendendo o direito desses jornalistas de desenhar o que bem quer contra Deus. Olha a reação que o mundo está vivendo. Quantas mortes. Mas em nome do quê? Em nome da liberdade de expressão. Parece, a ideia que se tem é que só Deus não tem liberdade para se expressar. Só Deus não tem liberdade para se exprimir. Obedecer a Deus e os mandamentos de Deus parece que vai contra a dignidade da pessoa. Parece que vai contra o valor da pessoa. Mas os mandamentos de Deus nós deixamos de lado. Cada vez que você não observa os mandamentos de Deus, você vai obedecer os mandamentos do demônio. Não tem escolha. Cada vez que nós deixamos a palavra de Deus de lado, nós temos que colocar outras palavras no nosso coração. O ser humano vive da palavra. O ser humano vive da lei. Ou obedece à lei de Deus, ou ele vai acabar obedecendo às leis injustas, absurdas, pecaminosas, estragadas. Leis que afastam o ser humano da graça. Leis absurdas que permitem o ser humano viver o que ele bem entende, do jeito que ele quiser. Quando a palavra diz amar a Deus sobre tudo, significa voltar-se para Deus, buscar em Deus essa força que humanamente nós somos incapazes. Hoje você é convidado a reconhecer: eu, por mais que me esforce, não consigo viver. Até porque a minha história está condicionada, desde a infância, da adolescência, por tudo aquilo que o Padre Jonas lembrava, que nós somos condicionados. Os resquícios estão em nós, e pior, hoje estão também no mundo, estão também na sociedade. Como é que pode investir tanto dinheiro para afastar as pessoas de Deus, para afastar as pessoas da graça? Porque sabe que uma pessoa afastada da graça, ela vai dar o seu melhor para alguém. Perguntar que lugar Deus ocupa na minha vida é perguntar para quem eu dou o meu melhor. Para quem você dá o seu melhor? O melhor do seu tempo? O melhor do seu dinheiro? Olha, gente, que coisa maravilhosa. Muita gente até acreditava que esse mês nós não chegaríamos aos 100%, porque parecia tão grande, é uma meta tão grande, a luta nossa é tão grande, a luta contra o demônio é tão grande, principalmente num período como esse, um mês mais curto, final de férias, pessoa voltando ao trabalho, voltando na escola, as despesas da escola e a preparação até para as festas do carnaval.
Mas hoje nós já estamos tendo um anúncio. E se cada um de nós aqui fizer a sua parte, nós chegamos ao 100% hoje. Não precisa nem de mais um dia ou dois para chegar. Hoje, nesse dia do Senhor. Por quê? Porque cada um está fazendo a sua parte. Agora, o que são esses 100% diante do que se investe? Por exemplo, olha, só essa campanha que o governo está fazendo para distribuir preservativos, dá pelo menos 3 vezes mais o projeto da M Almas esse mês. Como é que eles conseguem com tanta facilidade? 25 milhões. Pensa a R$1 cada um, já dá 25 milhões de reais. Além disso, esses medicamentos abortivos que são caríssimos, aonde arruma dinheiro para isso? Com que facilidade arruma dinheiro? Porque os poderes desse mundo estão acoplados a esses que governam as nações, a esses que dão o seu melhor. Para quem você dá o seu melhor? Que lugar Deus ocupa na minha história? Quantos de nós estamos dando o nosso melhor para o pecado? Do nosso tempo, do nosso dinheiro, do nosso corpo, da nossa alma. Para quem fica tudo isso? É por isso que nós não somos felizes como deveríamos ser. Porque essa é a vocação do ser humano. Por que fala da vocação à santidade? Por que fala da vocação à castidade? Por que fala a vocação comunitária? Por que nós somos ungidos? Por que nós recebemos esse óleo quantas e quantas vezes? Porque o ser humano nasceu para ser feliz. Você é feliz? Buscamos essa felicidade em tantas coisas e em tantas pessoas e não a encontramos. E não vamos encontrar. Claro que a gente até gostaria, muitas e muitas vezes, oh meu Deus, me ajuda a ser feliz, mas eu continuo no pecado. Ajuda, Senhor, a ser feliz, mas continuo trilhando os caminhos da infelicidade. É como que estivesse aqui uma trilha de fogo e a gente andando por essa trilha. Senhor, me ajuda a não queimar o pé. Mas então sai dessa trilha, pega esse outro. Não, eu quero cabeça dura, eu quero andar por aqui. Eu quero andar no fogo, mas não quero me queimar. Eu quero atravessar um rio de muitos metros de profundidade, não sei nadar, e peço a Deus, oh meu Deus, me ajuda, e entro na água. Pode berrar o tanto que você quiser, você vai afundando. E Deus não pode fazer nada. Há uma passagem no Evangelho, lá na terra de Jesus, lá em Nazaré. Ali Jesus não pôde fazer milagres. Está escrito na Bíblia. É um absurdo. Se Jesus é Deus, se Ele curou tantas pessoas, se Ele fez obras maravilhosas, em Nazaré Ele não pôde. Será que alguém fosse escrever o Evangelho da nossa casa, o Evangelho da nossa família, o Evangelho da nossa comunidade, acabaria tendo que escrever isso também? Ali, naquele grupo, ali naquele acampamento, ali naquela comunidade, Deus não pôde fazer milagres, porque cabeça dura que nós somos, deixamos de lado o cumprimento dos mandamentos. Está certo. Talvez tenha sido culpa da nossa catequese, daquela visão errônea, daquela visão negativa de Deus. Talvez, quando nos ensinaram os mandamentos, esqueceram-nos de ensinar o fundamento dos mandamentos, o amor de Deus. Eu sou o Senhor que te fiz sair do Egito. Talvez esqueceram de levar-nos a uma experiência da libertação de Deus. E aí fixou-se na nossa cabeça essa visão errada. Talvez essa seja a grande causa que a gente incutiu aqui. E aí, como o mundo vem ensinando para nós,
que o ser humano é livre, que o ser humano precisa se libertar, que o ser humano não pode ser escravo. E aliás, essa é a doutrina ateia. Todos aqueles que pregaram a morte de Deus, os filósofos da morte de Deus, Nietzsche, Freud, Marx, Simone de Beauvoir e tantos outros, gente que investiu a sua inteligência para ensinar que Deus não tem direito sobre nós. E por isso mesmo, a consequência disso, em todos os lugares, e nós estamos indo por esse caminho também. É muito interessante que no Brasil, as filosofias ateias não conseguiram evoluir, como em países feito a Europa, por exemplo, como em países do norte, Estados Unidos, Canadá e tantos outros. Engraçado, aqui no Brasil, as filosofias ateias, elas não se deslancharam. Aliás, é capaz de não conseguir citar um pensador ateu brasileiro. Alguém que tenha escrito um texto filosófico sobre o ateísmo. Não tem. E como não achou esse caminho do ateísmo filosófico, que nega Deus, até porque a nossa história, ela é marcada por um conjunto de elementos de fé, então, o encardido achou outros caminhos. E aí vem, a partir da alegria do povo. Alegria é um dom nosso, alegria é dom de Deus, alegria tem que ser a marca registrada nossa. Aí descamba a alegria para a alegria do pecado. A religiosidade popular, nosso povo tem fé, de norte a sul desse país, nosso povo tem a marca da fé. Aí nessa religiosidade popular, vocês observem uma coisa, na propaganda do carnaval, e quem já foi lá na avenida, eu nunca fui, não sei como é, não sei pela televisão, alguns elementos estão presentes em todas as escolas. Por exemplo, a nudez. Será possível que para ser feliz você está pelado? O símbolo do carnaval é uma mulher pelada. Será que não está já contradizendo com aquilo que nós já ouvimos hoje? Do corpo feminino, imagem e semelhança de Deus? Aplique a pergunta ao corpo. Que lugar Deus ocupa no meu corpo? Na minha beleza. É lindo e maravilhoso, gente. O corpo feminino é uma das obras, se não a mais bela, que Deus talhou no mundo. Meu Deus do céu. Você vê esses museus importantes do mundo, que as pessoas pagam, viajam longe, para ir ver uma obra de arte feita no mármore. Olha para o corpo de uma mulher, também para o corpo masculino, mas o que se explora mais é o corpo feminino. Que obra de arte maravilhosa. Mas como é que isso é apresentado no carnaval? De uma forma aporcalhada, que só convida para o uso da mulher. Além disso, além desse culto ao corpo, que ocupa o lugar de Deus, observe uma coisa interessante. Mesmo em regiões do Brasil, aonde as falsas doutrinas não são tão fortes, por exemplo, no sul, em algumas regiões do norte, por que será que em toda escola de samba precisa colocar os orixás? É acaso? Por que será que em todas as escolas de samba tem que ter lá um carro alegórico simbolizando os símbolos das doutrinas contrárias à palavra de Deus? Não é por acaso. E é claro que a pessoa que está lá, a música é boa, o ritmo é bom, os enfeites são maravilhosos, as alegorias são belas, aquilo envolve a pessoa, até a própria batucada envolve.
É muito difícil você ir lá ouvir, ou na televisão, ou lá ao vivo, e não começar também, sem querer, quase que inconscientemente, a hora que começa o som da bateria, por exemplo, que é uma coisa espetacular. O seu corpo vai sendo invadido. Então vocês vejam com que eles trabalham. Primeiro eles se despem, para que a gente também se dispa. Depois vem o som, que entra pelo nosso ouvido, e vai fazendo o ritmo. Depois a beleza, a decoração, e quanto menos se espera, você está envolvido. E aí nessa hora pergunta, mais uma vez, que lugar Deus ocupa? Que lugar Deus ocupa nas nossas festas? E isso é tão terrível, que muitas e muitas igrejas, para poder atrair o povo, acaba também fazendo a mesma coisa, querendo se igualar. Meus irmãos, será por acaso que nesse acampamento da Canção Nova, com milhares de pessoas, a proposta que nos é feita pela palavra de Deus é viver os mandamentos? Não parece uma coisa retrógrada? Que é isso? Enquanto as televisões todas do Brasil e a partir do Brasil no mundo está divulgando baile, está divulgando festa, onde as pessoas estão peladas, onde as pessoas estão fazendo a droga corre solta, vem a Canção Nova fazer um acampamento que atrai gente do Brasil inteiro, sem contar os milhares que nos acompanham pela televisão. Falar em mandamento não é nadar contra a corrente? Sim ou não? Não, quero que é mais fraquinho. É ou não é nadar? Pois eu queria dizer a você, meu irmão, por mais difícil que seja, essa é a sua vocação. A minha. A vocação do cristão, quando olha para o primeiro e o segundo mandamento, não tomar o nome de Deus em vão. A vocação do cristão, determinada pelos 2 primeiros mandamentos, é essa: ser cristão é ter a coragem de nadar contra a corrente.